lareira crepitava abaixo na cabana isolada, lançando sombras dançantes sobre os rostos de Miguel e Ricardo. Lá fora, o vento uivava como um lobo faminto, chicoteando a neve contra as janelas. Era o tipo de noite que pedia histórias, e Ricardo, com seu ar sempre um pouco sombrio, parecia ter uma na ponta da língua. "Sabe, Miguel", começou Ricardo, a voz pouco acima de um sussurro, "essa tempestade me lembra uma história que meu avô costumava contar. Ele não a contava para assustar, mas como um aviso. Uma história que ele mesmo ouviu de um velho tropeiro, lá pelos idos de 1900 e bolinha, sobre um lugar não muito longe daqui, nas entranhas da serra." Miguel ajeitou-se na poltrona, o interesse faiscando nos olhos. "E que história era essa?" Ricardo pigarreou, olhando para as chamas como se buscasse as palavras ali. Era sobre um casarão. Um casarão que, segundo o tropeiro, guardava um eco tão persistente e uma tristeza tão palpável que ninguém conseguia permanecer lá por muito tempo. O tropeiro se chamava Benedito, e ele jurava de pé junto que o que vou te contar aconteceu com um conhecido dele, um certo Inácio, um homem cético e teimoso, que resolveu comprar a propriedade por uma ninharia justamente por causa da má fama. E assim, Ricardo começou a narrar a história de Inácio conforme contada por Benedito ao seu avô. O relato de Benedito, conforme contado por Ricardo. Inácio era um homem da cidade grande. Benedito costumava dizer com a voz rouca pelo fumo de palha, desacostumado com os mistérios do sertão. Achava que histórias de assombração eram coisa de gente ignorante. Comprou o solar da neblina, como era conhecido o casarão, pensando em reformá-lo, talvez transformá-lo numa pousada, sabe? Atrair gente da capital para a tranquilidade da serra. O casarão era uma construção imponente, mas carcomida pelo tempo. Janelas quebradas como órbitas vazias, madeira apodrecida rangendo ao menor sopro de vento, e um jardim que mais parecia um cemitério de plantas selvagens. Diziam que fora construído por um barão do café no século retrasado. Um homem cruel, com seus escravos e que, reza a lenda, teve um fim trágico junto com toda a sua família dentro daquelas paredes. Inácio, claro, riu dessas histórias. Contratou uns poucos ajudantes da vila mais próxima. Homens ressabiados que só trabalhavam durante o dia e se recusavam a pernoitar no solar. "Patrão", dizia o mais velho deles, Zé Correia, "esse lugar tem alma penada. À noite os lamentos começam." Inácio dispensava os avisos com um aceno de mão. "Bobagens, Zé. São só os ratos no forro e o vento nos vãos das janelas." Nos primeiros dias, tudo correu como Inácio esperava. Durante o dia, o barulho da reforma. À noite, uma quietude quase opressora, mas nada que o incomodasse. Ele dormia num dos quartos menos arruinados do andar de cima, com um lampião a querosene e um livro como companhia. A primeira coisa estranha aconteceu numa terça-feira. Inácio estava lendo quando ouviu distintamente o som de um piano sendo tocado. Uma melodia melancólica fraca vinda do salão principal no andar de baixo. Ele conhecia aquele salão. Havia um piano de cauda antigo, desafinado e com várias teclas faltando. Impossível de ser tocado. Desceu com o lampião, o coração um pouco mais rápido. O salão estava vazio, imerso em sombras. O piano, coberto por um lençol empoeirado, permanecia intocado. "Vento", murmurou para si mesmo, embora não houvesse brisa alguma naquela noite. No dia seguinte, enquanto os trabalhadores consertavam o telhado, Inácio perguntou casualmente se alguém havia mexido no piano. Eles se entreolharam e Zé Correia balançou a cabeça. "Ninguém chega perto daquele traste, patrão. Dizem que era da Sinhazinha, a filha do barão. Tocava sempre a mesma música triste, antes de..." Zé não terminou a frase, apenas fez o sinal da cruz. As noites seguintes trouxeram mais ocorrências. Portas que Inácio tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Objetos pequenos sumiam de um lugar e reapareciam em outro. Certa vez, acordou com a sensação gélida de alguém respirando perto do seu rosto, mas não havia ninguém ali.
O cheiro de mofo e terra úmida parecia mais forte em certos cômodos, mesmo nos dias secos. Inácio começou a se sentir observado. Era uma pressão constante na nuca, um arrepio que percorria sua espinha sem aviso. Ele ainda tentava racionalizar. O cansaço, a sugestão das histórias, o isolamento, mas uma parte dele, a parte mais primitiva, começava a temer o cair da noite. A gota d'água, segundo Benedito, foi a noite dos sussurros. Inácio havia trabalhado até tarde, revisando plantas e contas. Sentou-se na velha escrivaninha do escritório do barão, um dos poucos cômodos que ele havia limpado e organizado minimamente. A lamparina bruxuleava. O silêncio era absoluto até que começou. Primeiro, um murmúrio baixo, quase inaudível, como folhas secas roçando no chão. Depois, mais claro, parecendo vir das próprias paredes. Eram vozes, muitas vozes, sobrepostas, indistintas, não, falavam com ele, mas entre si, num lamento contínuo. Algumas pareciam chorar, outras suplicar. Havia raiva, tristeza, desespero. Eram sons que pareciam emanar da própria estrutura da casa, como se a madeira e a pedra tivessem absorvido décadas, séculos de sofrimento. Inácio tapou os ouvidos, mas os sussurros pareciam penetrar diretamente em sua mente. Ele se levantou tremendo, o suor frio escorrendo pela testa. O lampião em sua mão projetava sombras monstruosas que dançavam com os murmúrios. Correu para fora do escritório, mas os sons o seguiram pelo corredor. No salão principal, a melodia do piano voltou, desta vez mais alta, mais clara, dolorosamente triste, e ele viu. Sob a fraca luz da lua que entrava por uma janela suja, uma forma translúcida pairava perto do piano. Era a silhueta de uma mulher jovem, de cabelos longos e escuros, vestida com um traje antigo. Ela não tocava o piano fisicamente. Suas mãos etéreas pairavam sobre as teclas, mas a música fluía, inconfundível. Ao redor dela, outras sombras, mais escuras, mais disformes, pareciam se contorcer e lamentar, ecoando os sussurros que enchiam o ar. Inácio ficou paralisado. O ceticismo se estilhaçou como vidro. Aquilo não era o vento, nem ratos, nem sua imaginação. Era real. Terrivelmente real. A figura feminina perto do piano virou lentamente a cabeça em sua direção. Inácio não conseguiu ver feições, apenas um vazio onde o rosto deveria estar, mas sentiu um olhar de profunda tristeza e talvez um aviso. Ele não esperou para descobrir. Soltou um grito estrangulado, largou o lampião, que felizmente se apagou ao cair, e correu. Correu como nunca antes na vida, tropeçando na escuridão, descendo as escadas aos trambolhões, para fora do casarão, para a noite fria. Não parou até chegar à vila. Horas depois, exausto, enlameado e balbuciando sua história para os primeiros pescadores que encontrou ao amanhecer. Benedito contava que Inácio vendeu o solar da neblina na semana seguinte, pela mesma ninharia, que pagou, para qualquer um que se dispusesse a assinar os papéis. Nunca mais voltou àquela região. Dizem que envelheceu rápido, assombrado não só pela lembrança daquela noite, mas pelos sussurros que, segundo ele, às vezes ainda ouvia, ao longe, mesmo na segurança da cidade. O casarão, até onde Benedito sabia, continuou lá, abandonado. Alguns aventureiros ou caçadores de fantasmas tentaram explorá-lo ao longo dos anos, mas nenhum jamais permaneceu por muito tempo. A história era sempre a mesma. Os sons, a sensação de ser observado, a tristeza opressora e, para os mais sortudos, um vislumbre da dama do piano e seus acompanhantes sombrios. Ricardo terminou sua narrativa, e o silêncio na cabana era pesado, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e o uivo persistente do vento. Miguel estava pálido. "Caramba, Ricardo", disse Miguel, a voz um pouco trêmula. "Seu avô realmente contava isso?" Ricardo assentiu, lentamente. Ele ouviu do tropeiro Benedito, que jurava ser verdade. "Meu avô dizia que Benedito era um homem sério, não dado a invenções. E o mais curioso, Miguel..." Ricardo fez uma pausa,
inclinando-se para a frente como se fosse compartilhar um segredo ainda maior. "O quê?" perguntou Miguel, quase num sussurro. "O solar da neblina. Meu avô me mostrou uma vez num mapa antigo da região. Pelas descrições e pela proximidade com as terras que nossa família acabou comprando décadas depois." Ricardo olhou para a janela escura, onde a neve açoitava o vidro. "Se eu não estiver muito enganado, esta cabana onde estamos foi construída a uns meros 5 quilômetros de onde ficavam as ruínas daquele casarão." Um estalo mais forte da madeira na lareira fez Miguel pular. O vento lá fora pareceu ganhar uma nova inflexão, quase como um lamento distante ou talvez um sussurro. Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. "Durma bem, Miguel. E se ouvir alguma música de piano esta noite? Bom, tente não dar muita atenção." Miguel engoliu em seco, subitamente consciente de cada sombra no quarto, de cada ruído da velha cabana. A história de Inácio, filtrada por Benedito e pelo avô de Ricardo, parecia ter se infiltrado nas paredes ao redor deles, trazendo consigo o eco gelado do solar da neblina. Aquela noite, ele suspeitava, seria muito, muito longa, e o sono, se viesse, certamente seria povoado por melodias tristes e sombras disformes.